Olá, meu nome é Damares e a gente vai falar sobre esquemas de tradução dirigidos por sintaxe. Aqui tem um sumário do que a gente vai apresentar. As definições dirigidas por sintaxe, que é um tópico que a gente precisa antes de entrar nos esquemas de tradução, eles também são chamados de SDD e são gramáticas livres de contexto que vão estar acrescidas de atributos e regras, no qual os atributos eles vão ser associados aos símbolos da gramática e as regras vão ser associadas às produções. Então, se a gente tem um elemento X ou um nó X e a gente tem um Azinho como um de seus atributos, se a gente escreve x.a, a gente denota que o Azinho ele é um atributo de X, ou seja, que ele vai ser um nó na árvore de derivação rotulado por X. Os nós, eles podem ser registros ou podem ser objetos. Aí, nesses casos, a gente vai ter os atributos podendo ser campos ou atributos convencionais. Assim, a gente chega no tipo de gramática SDD, S atribuído, onde a característica para ter essa gramática é que todo atributo ele seja sintetizado. Então, os atributos eles podem ser avaliados em qualquer ordem nesse tipo de gramática, em qualquer ordem ascendente dos nós da árvore de derivação. É como se fosse uma análise bottom-up, em que a gente analisa primeiro os nós, até os nós folhas, até e vai ascendendo na árvore até chegar no nó raiz. Então, realiza-se um caminhamento pós-ordem na árvore de derivação e computa-se os atributos em um nó n quando o caminhamento deixa n pela última vez. Então, esse tipo de esquema de tradução, ele pode ser implementado, esse tipo de gramática, S atribuída, pode ser implementada durante o processo de análise ascendente. Então, o que seria de fato agora um esquema de tradução dirigido por sintaxe? A definição mais geral nos diz que é uma gramática livre de contexto, com fragmentos de programa incorporados no corpo das suas produções. Então, a gente tem as ações semânticas aparecendo em qualquer posição do corpo de uma produção, ou seja, esse print aqui ele vai ser caracterizado como ação semântica, se a gente observar esse exemplo aqui abaixo. Então, essa ação semântica ela pode vir deslocada antes das produções ou depois das produções. E essas ações, elas são marcadas por aparecerem entre chaves. Aí, se as chaves fizerem parte dos símbolos da gramática, então é colocado aspas para diferenciar as chaves que pertencem às ações para as chaves que pertencem aos símbolos da gramática. Então, para esse esquema de tradução, vai ser utilizada a gramática subjacente analisável por um LR, que são as SDD, S atribuída. E os esquemas de traduções pós-fixadas, esse tipo de esquema de tradução, ele vai realizar uma análise de baixo para cima. Então, primeiro eu vou construir um SDT, ou seja, um esquema de tradução dirigido por sintaxe, para que cada ação seja colocada no fim da produção e executada juntamente com a redução do corpo para a cabeça da produção. SDTs com todas as ações nos extremos direito do corpo de produção são chamadas de SDTs pós-fixadas. Ou seja, se a gente encontra um exemplo desse tipo aqui, a gente tem uma SDT pós-fixada, no qual as ações elas sempre são localizadas após as produções, ou seja, após o corpo. Aqui a gente vai construir uma calculadora de mesa, considerando apenas as operações de soma e subtração. Se a gente observar essas produções mais gerais e essas regras semânticas, a gente observa que ainda não foi modelado para um esquema de tradução. Então, se a gente modela isso aqui para um esquema de tradução, a gente tem a incorporação de fragmentos de programa junto às regras semânticas, que ficaria
essa notação aqui, a notação de um esquema de tradução. Então, se a gente observar aqui esse exemplo, a gente tem do lado esquerdo as nossas regras de produção e do lado direito as nossas ações semânticas que serão realizadas a cada consumo dessas regras de produção. Então, aqui a gente tem inicialmente o N, ele marca o fim do consumo dessa produção. E o digit, ele marca a entrada de algum dado do teclado, por exemplo. Então, a gente começa a leitura dessas regras de produção de forma ascendente. Ou seja, a gente recebe primeiro, a gente tem o não terminal F, que recebe um dígito. Então, essa notação está dizendo o seguinte, que o valor de F, porque cada não terminal desse, a gente tem um valor associado a ele, ou seja, a gente tem um L.val, um E.val, um T.val, que vai guardar o valor desse nó. Então, quando a gente realiza F derivando digit, a gente está dizendo que o valor de F vai ser igual a um dígito que a gente vai receber do teclado, por exemplo. Seguindo na leitura das regras de produção, a gente tem que agora, depois que F recebeu o valor, agora o valor de F vai ser igual ao valor de E. Esses parênteses aqui não vão interferir na ação semântica que vai ser realizada. A gente continua tendo o valor de F, o valor de E associado ao valor de F. Continuando a leitura, a gente tem T derivando F, ou seja, a variável, o atributo de T vai ser igual ao valor do atributo de F. Aqui a gente tem uma operação de multiplicação, ou seja, o valor de T, esse 1 subscrito no T, está só indicando a diferença para o elemento que vai estar na cabeça da produção para o elemento que vai estar dentro do corpo da produção. Então, o T e o T1, ele representa a mesma variável. Então, esse T aqui, ele vai ter o seu valor derivado de uma multiplicação entre os valores dele mesmo com o valor de F. O valor de E vai ter o seu valor associado ao valor de T. Isso na leitura ascendente. E aqui a gente tem uma operação de soma, no qual o valor de F, o valor de E, vai ser igual ao valor dele mesmo, somado com o valor de T. E por fim, depois dessa leitura, a ação semântica equivalente a essa produção aqui é que o valor de L vai ser igual ao valor de E, e quando isso aqui for realizado, a ação semântica equivalente vai ser um print do valor final de E. Meu nome é Jéssica, vou falar um pouquinho sobre a implementação dos SDTs pós-fixados com analisador sintático baseado em pilha. Os SDTs pós-fixados eles podem ser implementados durante a análise LR, executando as ações no momento em que ocorrem as reduções. Os atributos de cada símbolo da gramática podem ser colocados na pilha, isso em um local onde possam ser encontrados durante a redução. O mais indicado é que eles sejam colocados junto ao símbolo da gramática, em registro na própria pilha. Aqui nós temos um exemplo de pilha de analisador sintático, onde X, Y e Z estão representando os estados e abaixo deles estão os seus atributos, nesse caso são atributos sintetizados. Podemos observar que cada um deles possui apenas um atributo sintetizado, mas este também pode possuir mais que um atributo. Aqui nós temos o exemplo que foi apresentado anteriormente, que é o SDT pós-fixado, implementando a calculadora de mesa. E aqui nós temos como ele ficaria
após a implementação do analisador sintático baseado em pilha. Suponha que a pilha seja implementada como um arranjo de registro, né, chamado stack, que é o que nós chamamos nesse caso. O top está apontando para o seu topo. Assim, stack top refere-se ao registro no topo da pilha. Stack top -1 ao registro abaixo dele e assim por diante. Devemos assumir que cada registro possui um campo chamado value que contém um atributo de qualquer símbolo da gramática que esteja representado nesse registro. Desta forma, podemos referir-nos ao atributo e.value que aparece na terceira posição da pilha como stack top -2. Podemos observar que, nesse caso, o primeiro campo dos registros da pilha foi omitido, os passos que manipulam ele. E se por acaso nós estivermos efetuando uma análise LR, a tabela de análise nos diria qual era o novo estado toda vez que reduzimos. Assim, nós podemos simplesmente colocar nesse estado, né, no registro do novo topo da pilha. Me chamo Giovanni e vou dar continuidade à apresentação. SDTs com ações inseridas nas produções. Uma ação pode ser inserida em qualquer posição dentro do corpo de uma produção. Ela é executada imediatamente após todos os símbolos à sua esquerda serem processados. Assim, se tivermos uma produção do tipo B deriva X, a ação e Y, a ação é feita depois de reconhecermos X, ou seja, se X for um terminal, ele será imediatamente processado antes da ação. No caso em que X for uma variável, o A só será processado após todos os terminais derivados de X terem sido processados. Os SDTs que podem ser implementados durante a análise sintática incluem os SDTs pós-fixados e uma classe que implementa definições L atribuídas. Nem todos os SDTs podem ser implementados durante o reconhecimento sintático, como veremos no exemplo em seguida. Se a análise for de cima para baixo, efetuamos a ação imediatamente antes de tentar expandir essa ocorrência de Y. E se a análise for de baixo para cima, então efetuamos a ação assim que a ocorrência de X aparecer no topo da pilha sintática. Então, nesse exemplo, não podemos incluir estas ações. Qualquer SDT pode ser implementado da seguinte forma: ignorando as ações, analise a entrada e produza como resultado uma árvore de derivação. Examine cada nó anterior a N para a produção A que deriva alfa e inclua os filhos adicionais a N para as ações em alfa, de modo que os fios de N da esquerda para a direita tenham exatamente os símbolos e ações de alfa. Faça um caminhamento pré-ordem na árvore e assim que um nó rotulado por uma ação for visitado, efetue a ação. Obrigado. Olá, me chamo Johnny e vou falar sobre a eliminação da recursão à esquerda dos esquemas de tradução dirigidos por sintaxe. Quando a gramática ela fizer parte de um SDT, é necessário ter atenção em como essas ações serão tratadas. É necessário prestar atenção na ordem das ações. Se cada ação simplesmente imprime uma cadeia, nós iremos nos importar apenas com a ordem em que essas cadeias serão impressas. Ao transformar a gramática, é necessário tratar as ações como se elas fossem símbolos terminais. A transformação da gramática ela preserva a ordem dos terminais na cadeia gerada, e dessa forma as transformações são executadas na mesma ordem em qualquer reconhecedor sintático. O truque para eliminar a recursão é, a partir de uma regra de produção, a gente vai gerar duas novas regras, duas produções, que serão
A, que vai produzir beta, e também vai produzir um elemento R, que é um elemento não terminal. E esse elemento não terminal, ele vai produzir alfa, que pode representar um conjunto de elementos, e também vai produzir a cadeia vazia. Aqui nós temos o exemplo, que possui recursão. E para eliminar essa recursão, a gente vai usar essa regra de produção, que vai gerar duas novas regras. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os elementos, o alfa e o beta. O alfa ele vai corresponder a mais t, com essa ação aqui, e o t que vai corresponder ao beta. A partir disso, a gente já pode formar as novas duas regras de produção, que vai ser E, que produz beta, que equivale a T, com um novo elemento R, que é um elemento não terminal, que vai produzir alfa, que corresponde a mais T, e a ação, e também vai produzir a cadeia vazia. Dessa forma a gente elimina a recursão. Meu nome é Arthur, eu vou falar sobre SDTs para definição L atribuídas. Tendo em vista o caso mais geral de uma SDD L atribuída, podemos assumir que a gramática subjacente possa ser analisada de cima para baixo, pois de outra forma geralmente é impossível realizar a tradução em conexão com um analisador LL ou LR. Com qualquer gramática é possível implementar a técnica a seguir, anexando-se ações em uma árvore de derivação e executando o percurso pré-ordem da árvore. Desta forma, temos como duas regras para transformar uma SDDL atribuída em um SDT. A primeira regra diz que deve-se incorporar a ação que avalia os atributos herdados para um não terminal A imediatamente antes dessa ocorrência de A no corpo da produção. Se vários atributos herdados para A dependerem um do outro no modo não cíclico, ordene a avaliação de atributos de modo que aqueles que são necessários primeiro sejam os primeiros calculados. Já na segunda regra, fala que se coloque as ações que avaliam o atributo sintetizado na cabeça de uma produção no fim do corpo dessa produção. Neste exemplo, para a instrução while, temos a seguinte regra de derivação. S que deriva while C S1, onde S é um não terminal que gera todos os tipos de comando. Nesse exemplo, C significa uma expressão condicional, validada com true ou false, onde caso seja true, retorna para S, gerando dessa forma um loop. Porém, caso seja false, termina sua execução. A SDD gerada para essa gramática pode ser vista na tela. A SDD mostrada anteriormente era ela atribuída. Tendo isso em mente, quando for converter para SDT, a única questão é como tratar L1 e L2, que são variáveis. Desta forma, tratando as ações como não terminais fictícios, essas variáveis podem ser tratadas como atributos sintetizados de não terminais. Após aplicarmos todas as regras para a conversão da SDD mostrada anteriormente, o SDT resultante com as ações incorporadas é esse visível na tela.